abrir a sua Bíblia em João 7, e nós vamos ler os versículos 37 a 39. João 7, do 37 ao 39, eu vou ler na Nova Versão Internacional. Diz assim: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, no seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não havia sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Deixa a sua Bíblia aberta, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui nesse culto. Obrigado, Senhor, por cada vida que está aqui conosco presencialmente, que está assistindo na sua casa, mesmo gravado depois, ou mesmo aqui na rua. Pai, o Senhor quer falar conosco. Então vem agora, Espírito Santo, sopra sobre nós. Sopra com poder, sopra com fogo. Que o teu fogo venha arder no nosso coração. E que o Senhor vai trazer a revelação da tua palavra, nossa, Senhor. Todo mal venha cair, todo espírito de incredulidade, todo sofisma. Nós levamos cativo todo pensamento a Cristo, pois a tua palavra tem poder para nos libertar disso. Assim nós oramos, agradecendo em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Nós estamos falando sobre o Espírito Santo. Semana passada nós falamos sobre receber o Espírito Santo. Você que não viu essa mensagem, você pode entrar no nosso canal do Mensagem Diária, você vai assistir o vídeo, tem um vídeo exclusivo só com a mensagem do culto, e tem também o tal, que é a conversa que a gente fez na segunda sobre a mensagem. Uma coisa complementa a outra, além de nós temos nosso site, o mensagemdiaria.com.br, na qual você acompanha também o resumo da mensagem escrita. Mas nós vamos continuar falando do Espírito Santo. Eu creio que o Senhor falou no meu coração para falar com vocês esse texto. Eu quero falar com vocês sobre fluir no Espírito Santo. Flua no Espírito Santo. E aqui então, eu não vou me ater às circunstâncias que está acontecendo aqui com Jesus, mas quero me ater ao que Jesus está falando, que eu creio que é o que o Espírito Santo quer falar conosco nessa noite. Amém? Então Jesus ele vai se levantar e vai dizer em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Nós sabemos que hoje no mundo existem milhares de religiões. Todos os dias se cria uma religião nova. E existe uma busca no ser humano, por mais que a ciência tenha crescido muito nos últimos dias, e mesmo que a racionalidade tenha entrado, e o ateísmo, até mesmo essas pessoas que falam que são ateus, são às vezes muito supersticiosas. Então envolve muitas coisas espirituais, mas que elas não confessem alguma religião, elas creem em algo sobrenatural, e algo que vai além. E todo esse vazio que existe no ser humano é por causa de que quando Deus fez eu e você, como está escrito lá em Gênesis 1, 26 e 27, Ele nos criou a sua imagem conforme a sua semelhança. Amém? E quando a Bíblia diz que Deus nos criou a sua imagem conforme a sua semelhança, diferente de outro ser da criação, diferente de todos os animais que foram feitos e foram feitos almas viventes, Deus nos fez um espírito que tem uma alma e que habita no corpo. Diga comigo: eu sou um espírito que tem uma alma e que habita no corpo. Então quando Deus ele fez o homem do pó da terra, Ele sopra o fôlego da vida e o homem se torna uma alma vivente. E ali então, quando a Bíblia diz imagem, e quando ela diz semelhança, ela está falando da parte espiritual, semelhante ao nosso espírito humano que nós temos, que é eterno, e que nos faz, a partir do dia que nós viemos a ser concebidos, mesmo antes de ter nascido, mas já lá no ventre da nossa mãe, já nos fez espirituais e eternos. A partir daquele momento que a gente foi criado, a gente é feito eternamente, amém? A gente existe eternamente, por causa desse Espírito que vem de Deus, que é o Espírito humano, que é semelhante, é parecido ao Espírito de Deus, porque Deus, como diz Jesus lá em João 4,24, é Espírito. Importa que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Portanto, ele diz assim também:
que nós fomos feitos à imagem do Senhor. Quando Deus nos fez, Ele nos fez e nos envolveu com a sua glória de tal forma que nós fomos feitos com o Espírito Santo de fábrica. Eu e você fomos feitos com mais que os 5G que estão falando que vai liberar por aí e que a gente quer usar para a internet para ficar mais rápido no nosso celular. Ele nos fez conectados com Ele simplesmente por nos tornarmos, quando Adão e Eva foram feitos filhos de Deus. Amém? Amém. Amém? Porque eles eram iguais a Deus, porque eles tinham a imagem de Deus neles, que era o Espírito Santo, que estava com eles, estava neles, estava sobre eles, envolvia eles com a glória do Senhor, e por isso que eles nem sabiam que estavam nus. Amém? Glória a Deus. Então, depois nós sabemos que o homem pecou, e Adão e Eva pecaram, e com eles nós pecamos. Não adianta a gente só jogar a culpa em Adão e Eva, mas eu e você pecamos, porque a Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Deus olhou do céu para ver se alguém fazia o bem, e Ele não achou nenhum sequer. Todos se extraviaram, todos se corromperam, todos nós, do menor ao mais velho, desde as crianças, porque o coração da criança, desde o princípio, o coração já é inclinado para o mal. Isso porque nós somos filhos e filhas de Adão, porque nós conhecemos o bem e o mal, e infelizmente o coração do homem é naturalmente inclinado para o mal, porque nós nascemos naturalmente no reino das trevas, sem o Espírito Santo. Adão e Eva não precisaram aceitar Jesus no jardim do Éden para ter o Espírito Santo. Não havia culto no jardim, não havia culto, que eu digo, não havia igreja, não havia louvor, não havia palavra, porque naturalmente, só por eles existirem, tudo que eles faziam era em adoração ao Senhor. Amém? Como você viu na nossa mensagem anterior do jardim, dos 2 jardins, lembra? O segredo do jardim? Pode entrar no canal e assistir depois. Então a Bíblia diz em Gênesis 6, a Bíblia diz em Gênesis 5:3, que quando Adão se uniu a Eva, ela teve um filho chamado Sete, e ele foi criado à sua imagem, conforme a imagem de Adão, não mais segundo a imagem de Deus. Então a Bíblia já vai chegar no capítulo 6, no versículo 3, e Deus vai falar assim: olha, por causa da perversidade do homem, o meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele viverá apenas 120 anos. Então, quando Adão e Eva pecaram, eles perderam essa imagem, e nós perdemos, o ser humano perdeu essa imagem de fábrica, perdeu a conexão natural que eu e você teríamos se Adão e Eva não tivessem pecado, e nem ninguém depois. Nós estaríamos naturalmente conectados com Deus, e o fluir do Espírito Santo ia ser natural na minha e na sua vida, ia ser natural. Mas porque o homem perdeu, o que ele tentou fazer? Ele tentou se religar com Deus. A religião é a tentativa do homem, através de sacrifícios, através de rituais, através, da maioria das vezes, de ídolos, de tentar se conectar com Deus. Mas a Bíblia diz que quando a gente tem esses ídolos, a gente vai ter, na verdade, a comunhão com os demônios. Mas de uma certa forma o homem está tendo contato com algo espiritual, e de certa forma está saciando essa parte espiritual que foi perdida. Esse fluir do Espírito Santo, essa imagem de Deus que havia dentro do homem desde o princípio. Então Deus, o que ele faz? O que a Bíblia nos diz lá em Isaías 59:2? Vai dizer o quê? Olha, as suas maldades separam você do seu Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, por isso ele não os ouvirá. Então, quando todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus, do fluir do Espírito Santo natural nas vidas. E por isso que as pessoas, você vê pessoas às vezes muito bem sucedidas que tiram sua vida. A gente vê esses artistas que muitas pessoas do mundo idolatram, e que vão lá e tem overdose de droga, overdose de álcool, overdose, e morrem. Por quê? Porque existe um vazio que só Deus pode suprir, que só, na verdade, a pessoa do Espírito Santo pode fluir, pode mudar, pode transformar a nossa vida e trazer vida. Então, por isso que Jesus, ele se levanta no último dia da festa e diz assim: aquele que tem sede, vem a mim, beba. Então as pessoas, elas vão beber, elas não conhecem Jesus, elas vão tentar beber de alguma fonte, e elas vão atrás da religião.
religião, e pode ser até a religião cristã, mas a religião cristã não vai poder suprir aquilo que Deus te fez para ser, para ter comunhão, para viver dentro de você, que é o Espírito Santo. Então Jesus, ele começa dizendo: se alguém tem sede, olha só, na verdade todo ser humano ele tem alguma sede que ele não sabe explicar do que, mas não basta só ter sede, porque daí outro dia me perguntaram qual que é a religião certa, eu vou dizer nenhuma. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê o Pai senão por mim. A gente foi criado para fluir naturalmente no Espírito Santo, mas o pecado nos impede. Por mais que o homem faça boas obras, por mais que ele faça rituais, sacrifícios, oferendas, por mais que ele possa fazer, não pode apagar o pecado que nós cometemos. Eu lembro uma vez que eu fui trabalhar no final de semana, me chamaram para levar uma palavra para crianças, naquele programa que tem do governo, no sábado, domingo, nas escolas. E ali então tinham pessoas voluntárias fazendo comida. E ali então uma pessoa que estava fazendo comida falou assim: nossa, eu vou trabalhar hoje para essas crianças, porque eu vou fazer muito bem, porque depois eu vou sair daqui e pecar bastante. Já estou pagando pelo meu pecado antes, já estou colocando na minha conta, fazendo bem, para depois quando eu sair daqui, poder pecar à vontade. Não existe isso. Não tem como nós pagarmos pelo nosso pecado. Não tem como nós pagarmos no sentido de apagar o pecado que a gente cometeu. A gente sofre sim a consequência do que a gente faz, né? Mas então Jesus ele diz: se alguém tem sede, começa com a sede. Como que está a sua sede? A sua sede por algo que vai além. Por isso que Deus está falando agora comigo e com você. Como está a sua sede, sua fome de Deus? Porque se está faltando sede, a gente já perdeu um pouco. Se você já é cristão, se você conversou Jesus como seu único Senhor e Salvador, né? Se você nasceu de novo, o Espírito Santo já vem morar em você. E o Espírito Santo que produz em nós essa sede. Mas se eu perdi essa sede, é porque também o Espírito está se apagando. Assim disse o apóstolo Paulo: não apague o Espírito. Amém? Então, primeira coisa, eu tenho sede. Se você está me ouvindo e você nunca veio até esse Jesus, você foi até a religião, mas você não veio até Jesus, e você tem sede, é bom que você tenha sede, amém? Primeira coisa, para que a gente flua no Espírito Santo, você tem que ter sede. Mas aí depois Jesus ele continua dizendo: venha a mim e beba. Por que nós temos que ir até Jesus? Não adianta você ir até a religião, não adianta você falar que você tem 30 anos de igreja, não adianta você ter título ou cargo de que nem eu, pastor, você pregar a palavra, nada disso. Nenhum título, nenhum cargo, nenhum conhecimento. Jesus diz assim, ó: se alguém ter sede, venha a mim e beba. Nós temos que ir até Jesus. Por quê? Porque Jesus tomou sobre si, como diz lá em Isaías, o que ele tomou sobre si? Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, ele levou sobre si as nossas doenças, consideramos ele castigado por Deus, certo? E por Deus afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Preste atenção, por que Jesus diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba? Você que é filho do Espírito Santo, você não pode confiar no seu agir, no que você faz. Por mais que você faça algo para a igreja, por mais que você faça algo para Deus, por mais que você faça boas obras, Jesus está dizendo: ó, para que você seja saciado dessa sede que você tem no seu interior. E se você não tem, algo está errado. Você precisa ter essa sede, você precisa vir até a mim, porque eu carreguei sobre mim o seu pecado, eu carreguei sobre mim a sua maldição, eu carreguei sobre mim o castigo que lhe traz a paz. Eu, quando estava lá na cruz, eu disse: Eli, Eli, lama sabachthani, significa: Deus meu, por que me desamparaste? Por quê? Porque ele teve a ausência de Deus ali na cruz,
Ele sofreu a ausência de Deus em toda a eternidade. Nunca o Pai, o Filho e o Espírito Santo estiveram desconectados. Mas ali na cruz, quando o nosso pecado estava sobre Jesus, e Jesus se fez pecado, mas que não conheceu o pecado, ele teve a ausência de Deus. Ele teve a ausência de Deus porque o pecado separa a gente de Deus. E não dá para brincar com o pecado, porque o pecado mata. Não brinque com o pecado. Não podemos brincar, porque mesmo Jesus, sendo o Filho amado em quem Deus se comprazia, e que o Pai se comprazia, ele morreu na cruz, porque ele tomou sobre si o nosso pecado. Então por isso que eu tenho que ir até Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só o mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Meus filhos, escrevam essas coisas para que não pequeis. Mas se alguém pecar, nós temos advogado diante do Pai, Jesus Cristo, o justo. Então em Cristo, eu e você, nós temos direito, nós temos acesso novamente a Deus. Por isso que Jesus, ele fez essa promessa para os apóstolos antes de subir. Ele diz lá em Atos 1:5: não saiam de Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder do alto. Mas não saiam de Jerusalém até que vocês recebam a promessa do meu Pai, de serem batizados com o Espírito Santo e com fogo. Aqui no texto ele diz, Jesus estava se referindo ao Espírito Santo que ainda não havia sido derramado. Então eu e você precisamos ir além. Eu e você não basta apenas ter conhecimento bíblico. Não estou dizendo que é ruim, não estou dizendo que você não lê a Bíblia, não estou dizendo que você não buscar conhecimento. Mas mais do que conhecimento, você precisa ter um relacionamento com Jesus, que é pessoal, não é transferível. Não adianta você pedir para mim, por mais que eu ore por você, você tem que ter um relacionamento com o seu Pai, porque Deus não tem netos, Deus não tem sobrinhos, Deus não tem primos, Ele tem filhos, amém? Filhas, amém? Então Ele te chama, Ele nos chama para isso. Então, se você tem essa sede, se alguém tem sede, vem a mim e beba. E aí Jesus diz, e o que acontecerá? O que está escrito no texto? O que está escrito na continuação do texto? Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Olha só, quem crer em mim é condicional. Para você ir até Jesus, você tem que colocar sua fé em ação. A fé sem obras é morta. Quem crê em Jesus, coloca a fé em ação. Porque só saber que Jesus é o Filho de Deus não basta. Quem crê em Jesus, como que eu creio em Jesus? Você crê em Jesus em primeiro lugar. Lembra da mensagem da semana passada? O próprio Jesus, quando ele começou a pregar lá em Marcos 1,15, ele vai dizer, arrependam-se e creiam no Evangelho. Se você crê em Jesus, você vai passar pela primeira parte do crer, que é se arrepender. E arrepender é uma decisão. É uma decisão consciente de, depois de você confessar o seu pecado, reconhecer o seu erro, confessar o seu pecado, é você renunciar e abandonar o pecado e a vida de pecado. E acima de tudo, de viver para si mesmo, de viver para a sua vontade. Você tem que entender que quando você decidiu se arrepender, quando nós decidimos nos arrepender, nós decidimos não mais a minha vontade, não mais a nossa vontade, mas a vontade dele. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E ele diz, eu que sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz, não de mal, para o fim que desejar, para que a gente viva isso. Você tem que decidir e arrepender. O Espírito Santo me falou bem claro. Quando que você limpa a sua casa? Uma vez na vida e depois não, limpei uma vez, está limpo para sempre? Quando que você limpa a sua casa? Eu estava até pesquisando na internet um robozinho para ver se limpava em casa, para ver se ajuda na faxina. Mas eu descobri que o robozinho não faz faxina pesada. Não vai tentar comprar um robozinho que vai ter que limpar do mesmo jeito. Ele ajuda, né? Tem robozinho até de 5 mil reais que limpa o chão da casa, passa pano. 5 mil reais o robozinho está doido, né? Mas tem a partir de 400 reais você compra. Eu não estou fazendo propaganda, mas o que eu estou dizendo para você, quanto que nós tomamos banho? Pelo menos, né? Temos que ir não só no sábado, né, São Antônio? Não só no sábado, né? Meu pai está assistindo aí, o Gregório, não só no sábado, né? Não só no sábado, quando a gente toma banho. Nós brasileiros, né? Principalmente, porque o pessoal lá
das Europa da vida, não gosta muito de tomar banho não, né? Mas nós brasileiros gostamos de tomar banho todo dia, gostamos de ter a casa limpa. E quando que a gente faz isso? A arrepender é a mesma coisa, é você chegar na sua alma, é chegar no seu ser, seu corpo, sua alma, seu espírito, sua mente, seu coração, suas mãos, seus pés, e você olhar para você e falar o que não está de acordo com a palavra de Deus. E não só isso, à medida que você vai conhecendo a Deus, Ele vai te guiar no caminho correto, que Ele tem um propósito de vida para você, que é específico. Amém? Quando o profeta vem e fala, ele só está revelando aquilo que Deus já tem, e que Ele já tem colocado no seu coração. Mas você já sabe. Então o que nós precisamos? Tomar banho todos os dias, lavar as mãos todos os dias, passar álcool toda hora, não é? Não é assim ou não? Isso que é ser uma decisão, decidir ficar limpo, decidir ser santo como Deus é santo. Você decidiu, e depois você crê no sacrifício de Jesus, você aceita por Deus pelo que Ele fez. O mal vai te falar, você não é digno, você fez isso, você fez aquilo. Mas a Bíblia diz que agora Deus nos olha como se olhasse a Jesus. Nós estamos justificados em Cristo. Amém? E agora nós temos livre acesso a Ele, para que esse Espírito Santo que foi retirado por causa do pecado, agora flua novamente. Quem crer em mim vai colocar essa fé em ação. Como você vai colocar essa fé em ação? Além de você não viver para o pecado, você vai colocar essa fé em ação como? A Bíblia nos diz que quando Jesus foi batizado em Lucas, presta atenção, enquanto Jesus orava, aí o Espírito Santo desceu sobre ele. Então ele não só fez o que o Pai mandou e foi lá se batizar, como está escrito em Mateus 3, para que ele cumprisse toda a justiça. Mas como diz Lucas, quando ele foi lá cumprir a promessa, ele foi e orou. E os caras sabiam, o Espírito Santo se deu. No mesmo livro de Lucas, o Espírito Santo inspirou Lucas, diferente de Mateus, dizer para nós, lá em Mateus 11, do 9 ao 13, Jesus vai falar, peça e será dado, busca e encontrareis, bata e será aberto. E aí Jesus fala assim, você conhece, se nós somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, vamos dar um escorpião, uma cobra, uma pedra para os nossos filhos, se pedirem algo para comer? Quanto mais aí, que Lucas se diferencia de Mateus, Deus não dará o Espírito Santo a quem pedir. A gente pede tanta coisa material, a gente tanto pede pelos nossos sonhos, mas nós temos que prestar atenção, se desapegar da religião. A religião pagã é que buscava os deuses para conseguir a sua vontade e para conseguir coisas materiais. A religião cristã vai para a oração como Jesus nos ensinou, e a primeira coisa depois de santificar o nome de Deus é que seja feita a sua vontade. E a vontade do Pai. Porque Jesus pagou um alto preço por isso, é que você flua no Espírito Santo. Quando Jesus, ele recebeu uma coroa e enfiaram a coroa de espinhos na cabeça dele e transpassaram as mãos dele com prego e os pés dele com prego e depois transpassaram ele do lado, tudo isso ele sofreu para que a gente pudesse ter a nossa mente liberta, para que a gente pudesse ter as nossas ações, as nossas mãos livres, para que a gente desse ação dos nossos pés de ir para o caminho. Quando a Bíblia diz do caminho, fala do lugar ruim, do mal que o homem pratica, limpo. E quando ele foi transpassado do lado, para que a gente pudesse receber um novo coração. Então em Cristo eu e você somos livres do pecado para viver para Deus, somos capacitados a reconhecer o erro, nos arrepender e agora desejar, porque nós cremos em Jesus, e pedir, Senhor, eu quero mais do seu Espírito Santo, eu quero mais de ti na minha vida. Quando que foi a última vez que você pediu mais de Deus na sua vida? Quando que foi a última vez que você pediu mais do Espírito Santo na sua vida? Jesus não se contentou apenas em fazer a minha vontade do Pai, como o Pai havia dito, e ele cumpriu toda a justiça junto com João Batista, mas ele orou e a profecia se cumpriu, ele foi ungido, como estava escrito em Isaías 61. Você tem que ter esse desejo, nós temos que ter, amém? E depois lá em Efésios,
Então, se eu creio em Jesus, eu vou orar pedindo. Você precisa orar pedindo. E outra coisa, se você crê em Jesus, você vai fazer como diz o texto de Efésios 5:18-20. Não se embriague com vinho, com a dissolução, que leva à libertinagem, mas deixe-se se mexer pelo Espírito. E ela diz como? Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando a Deus de coração, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem louvado ao Senhor, não só aqui na igreja, mas lá na sua casa. E você se enche, porque quando você louva ao Senhor, Ele está dizendo como que você se enche, como você se coloca no rio, louvando ao Senhor, adorando o nome dEle, lá no seu lar, também, no carro, onde você estiver, cantando a Ele e agradecendo a Ele. Assim, meu irmão e irmã, se cumpre o texto: quem tem sede, venha a mim e bebe, e quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem quer fluir no Espírito Santo? Nós estamos vivendo dias muito difíceis. E sabe, Jesus ele estava no glória. E ele falou assim: olha, fique em Jerusalém, que eu vou falar com o Pai, Ele vai mandar bastante dinheiro para vocês, para fazer a obra de Deus. Fiquem em Jerusalém e esperem que eu vou enviar bastante gente para vocês, para que vocês consigam fazer a obra. Foi isso que Jesus falou? Fiquem em Jerusalém e façam um curso e se tornem agora os novos. Eu vou conversar com meu pai, trocar a liderança judaica, e vocês vão ser os novos líderes judaicos, vão fazer cursos, e aí então vocês vão levar o evangelho para todo mundo. Foi isso que Jesus falou. O que Jesus falou? Fique em Jerusalém até que você receba do alto, que é o Espírito Santo, para enfrentar as dificuldades da vida que vocês. Se nós estamos amargos, se nós estamos mal-humorados, se nós estamos brigando, ainda mais a gente tem o costume de brigar mais com as pessoas que estão mais perto, com as nossas esposas, com os nossos maridos, com os nossos filhos, precisamos mais do Espírito Santo. O Espírito Santo quer fluir através de mim, você mostrando a imagem de Deus, que é Jesus em nós, a esperança da glória. E também o poder, a graça do Espírito Santo, de orar pelas pessoas, de curar os enfermos, de levar o evangelho que a pessoa precisa naquele momento, ela precisa daquilo. Isso vai acontecer quando a gente se deixar fluir no rio. Presta atenção, é um rio, então não dá para conduzir. Eu fui nadador e eu era nadador de piscina e competi em piscina. Eu não era nadador de rio, nem de lago, nem de represa, nem de mar, mas eu já cheguei a nadar, competi em lugares assim. E eu já tentei atravessar um rio. Meu irmão, eu achei que ia ser fácil, mas eu fui nadar contra a correnteza, quase que eu me afoguei. Por quê? Porque nadar contra a correnteza é difícil. Então, sabe por que muitas das vezes a gente está sofrendo? A gente está tentando ir contra o que o Espírito Santo está dizendo na nossa vida. E aí a gente sofre. E aí começa a apagar a chama. Porque Deus dá o Espírito Santo àqueles que lhe obedecem. Então Deus está te chamando hoje. Eu quero que você, se você quiser fechar seus olhos, Ele está te chamando hoje para fluir no Espírito. Jesus pagou um alto preço para que eu flua e você flua. O Espírito Santo de Deus. Ele é uma pessoa que traz poder, mas acima de tudo, Ele é uma pessoa que você tem que conhecer. Você pessoalmente. Jesus pagou um alto preço para que você conheça o Espírito Santo. Jesus pagou um alto preço para que você flua em Deus. Eu me lembro quando era novo convertido, eu ouvia muito dessa canção que eu pedi para o Ministério de Louvor cantar, Águas Purificadoras. E eu ficava cantando, e berrando, e gritando, e louvando. Deus aceita o louvor tudo mal cantado? Amém.
escutado dos ouvidos de Deus, né? Mas ele também que ele não vê a aparência, ele vê o coração. Então Deus está procurando nesses últimos dias. Meu irmão, são dias de trevas. São dias que as pessoas hoje estão abrindo igreja para Satanás, estão entrando nas escolas falando de Satanás. Estão dizendo que é contra os valores cristãos. Eles fazem isso e dizem, contra os valores cristãos. Nós estamos vivendo dias do amor das pessoas se esfriarem, das pessoas não quererem saber de Deus, nem mesmo a tanta dificuldade que nós estamos vivendo. Mas Ele está te chamando para ser a luz dos últimos dias, a luz de Deus. Ele está te chamando para ser um trabalhador da seara. Ele está te chamando porque Deus nos unge com o Espírito Santo com o propósito de manifestar o seu reino aqui na terra. Então você está sendo chamado e convocado por Deus só por ser filho. Só por ser filho. E por isso eu quero convidar você a colocar a sua mão no seu coração e ficar de pé.